Olá, primeiro ano. Eu trago para vocês alguns materiais na forma de apresentação de slides, na forma de vídeo, para complementar o conteúdo dos PETs do governo e também do Se Liga na Educação. Eu percebi essa necessidade porque, às vezes, seja nas apostilas do PET, seja nos vídeos, o conteúdo é passado de uma forma um pouco apressada e talvez fiquem aí alguns conceitos que vocês não compreendam muito bem. Então, são filmagens que eu fiz de forma bem amadora mesmo, no improviso. Então, peço que não reparem muito nos defeitos, né, nos probleminhas técnicos. Mas, por outro lado, eu espero que as explicações que eu trago aqui ajudem de alguma forma, certo? Então, vamos lá. A gente começa com esse conteúdo de primeiro ano, que foi selecionado, né, pelo governo, falando das representações do novo mundo. E o que seria representações? Aí não tem nada a ver com representante no sentido de voto, por exemplo. É no outro sentido. É no sentido da historiografia francesa. Os historiadores franceses é que usavam muito esse conceito da representação. A representação, para eles, é a imagem que se tem de algo. Então, por exemplo, o europeu, do ponto de vista dele, né, ele tinha uma representação do indígena, por exemplo, que considerava o indígena inferior, assim como o asiático, assim como o africano. Então, a representação vai nesse sentido. É o olhar sobre uma época ou sobre um lugar, mas esse olhar ele é marcado por valores, ele é marcado pelas ideias de quem está descrevendo, de quem está avaliando aquele lugar, aquelas pessoas, certo? Mas para a gente compreender tudo que estava acontecendo, vamos retornar um pouquinho no tempo para antes das navegações. Olha só, um fenômeno que está relacionado com navegações também é a centralização do poder. Se lá na Idade Média, onde predominava o feudalismo, o rei tinha um poder reduzido, né? Basicamente cada rei controlava um feudo e ali os senhores feudais tinham esse poder mais fragmentado regionalmente. Aqui na passagem para a Idade Moderna a gente percebe a concentração de poder. Os reis vão se tornando mais poderosos, vão criando governos até mais organizados, com um exército fixo, com funcionários, com impostos mais unificados. Então, isso vai ser um processo também que vai ter apoio de dois grupos sociais, a burguesia e a nobreza. Por nobreza, a gente entende as pessoas que têm origem nobre, né, que tem título de nobreza também, então é o próprio rei, rainhas, príncipes, barões, duques. E, no caso, a burguesia é um grupo novo, é uma classe social que está se formando aí, mas que naquela época era basicamente de comerciantes e de empresários, alguns banqueiros também. A burguesia tinha alguns interesses em buscar apoio do rei e apoiar o rei. A burguesia queria, por exemplo, mais segurança para os seus negócios. Então, às vezes, nas caravanas de comércio, acontecia ataques de ladrões, né? Então, essa burguesia queria mais segurança, queria também unificação de pesos e medidas. Então, muitas das vezes, a medida dos tecidos, na hora de vender tecido, variava muito de um feudo para o outro, a forma de pesar os produtos, moeda variava, imposto tinha uma variedade muito complicada, então eles cobravam essa planificação, essa unificação de pesos e medidas. A nobreza, por outro lado, ela queria manter seus privilégios de nascimento, mas também se proteger das revoltas populares. A gente percebe ali no final da Idade Média também uma série de revoltas, principalmente de camponeses. Isso causava um certo temor, né, para a população, sobretudo os nobres. Então teve casos lá na França de castelos sendo saqueados, senhores feudais sendo mortos. Bom, a gente então vai passar agora para a formação especificamente de dois países que mais nos interessam aqui, que é Portugal e Espanha. Esses dois países vão ser protagonistas na questão das navegações. Tanto em Portugal quanto em Espanha, foi muito importante a questão das guerras de reconquista. As guerras de reconquista têm a ver com a tomada de territórios que estavam nas mãos de árabes muçulmanos. No caso da Espanha, demorou um pouco mais essa formação, porque os reinos católicos espanhóis estavam separados,
Mas aí você tem o casamento entre Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, que vai realmente unificar e formar a tal da coroa espanhola, certo? Mas antes o que se formou foram reinos católicos no território da Espanha separados. Mas vamos acompanhar aqui como que estava a distribuição dos povos árabes. Olha só, lá por volta do século VII depois de Cristo, é que você tem a formação das primeiras comunidades muçulmanas, né? Mas esses povos árabes muçulmanos vão passar por um processo de expansão, vão ocupar outros territórios. Então, por exemplo, a primeira onda de ocupação ocupa aqui a região do Egito, Pérsia, Armênia, então terras norte da África e na passagem para a Ásia. Num outro momento, aí você já tem aqui na área de roxo a ocupação inclusive da tal Península Ibérica. Península Ibérica é isso aqui, Espanha, Portugal que vai se formar mais no cantinho. Então, Península Ibérica é aquele pedacinho ali da Europa, formado por Portugal e Espanha. Então, esse lugar estava ocupado, dominado por árabes muçulmanos. Mas começam a se formar populações católicas na região, né, comunidades católicas, e esses católicos vão se unindo para expulsar muçulmanos. É um processo gradativo, isso não acontece de uma vez. Então, aqui, ó, sempre na cor verde, é o domínio árabe-muçulmano. Percebe como ele vai reduzindo enquanto vão se formando gradativamente reinos católicos, né? Então eles vão ser expulsos, ó, do norte para o sul, até sobrar só aqui o nortezinho da África com populações árabes muçulmanas controlando, certo? Aqui a gente já tem um mapa, ó, com Portugal, né? Os reinos de Leão e Castelo, o reino de Aragão, que são, depois vão formar a própria Espanha. Deixo para vocês uma primeira atividade complementar, baseada nesse caso aqui, é no livro didático, tá? Não vai ser feita com os PETs, mas está relacionado também aos assuntos ali tratados. Basicamente, vocês vão ler da página 239 a 251, responder aqui algumas perguntas sobre a formação dessas monarquias, das monarquias nacionais europeias. Como eu disse, a gente destacou Portugal e Espanha, mas teve também próxima, né, no período próximo, a formação da Inglaterra e da França. Obrigado pela atenção, até a próxima.